Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo nesta noite a mais uma live. Compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe, meu irmão, minha irmã. É o pastor Marcos que está nos falando. Quero dar a você as boas-vindas, adorando ao Senhor, ao Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus! Hoje estaremos participando do sangue do corpo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aproveite esse momento para adorar ao Senhor. Exalte a Ele. Agradeça-o por esse dia, mais um dia na presença do Senhor. Aleluias. Um dia nós não estaremos mais aqui. Estaremos junto com Ele nos ares. Junto com Ele para todos sempre. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é eterno. Aleluia. Você tem vida por causa dele. Ah, Deus maravilhoso, você tem vida por causa dele. Seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo a um lugar preparado para você, na glória. Pode ter certeza disso, que Deus é especial e tem algo muito especial para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor há de te abençoar de uma maneira extraordinária. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus e eu convido você, já temos aí 5 minutos, e gostaria de convidar você para juntos nós meditarmos numa palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Nós estivemos ouvindo uma palavra poderosa e gostaríamos também de compartilhar com você alguma coisa também que foi colocado. Diz a palavra de Deus, eu quero que você, se puder, abrir a sua Bíblia. A palavra de Deus está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes 9:11. O tempo e as oportunidades é o título desta mensagem nessa noite. Diz assim a palavra do sábio Salomão. Ainda debaixo do sol, ele diz que viu
ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e a oportunidade acontece a todos. Louvado seja Deus. É interessante nós observarmos esse texto, parece algo meio estranho para estar escrito na palavra de Deus, né? Parece que as coisas acontecem ao acaso, em algumas versões fala sobre isso, sobre o acaso, né? E eu coloquei um título, tendo o tempo e as oportunidades. Salomão chama a atenção daquilo que ele viu. Ele não viu dos ligeiros, né, o prêmio, ou seja, do corredor, daquele que se prepara, ele não viu o prêmio. Nem dos valentes ele viu uma vitória. Nem tampouco os sábios o pão, ou seja, aquele que tem sabedoria, nem sempre conquista o pão. Nem ainda do prudente a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, ele disse, tudo depende do tempo e oportunidade acontecem a todos. Quando nós olhamos esse texto da palavra de Deus, parece que as coisas só acontecem no acaso, não são planejadas, né? Parece que as coisas acontecem de uma forma que não há por que acontecer, né? No mover de Deus. Parece que acontece porque tinha que acontecer mesmo, né? E não tem nada a ver com o agir de Deus. Então, eu quero trazer para você rapidamente aqui alguma coisa que diz respeito a esta palavra, para nós entendermos a melhor. O tempo e as oportunidades sorriem para todos que o buscam a Deus. Pastor, mas na palavra que o senhor leu, não diz isso tão claramente. E se não diz claramente, nós precisamos entender essa palavra num todo, porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia se explica, a própria Bíblia. Então, ao lermos essa passagem bíblica, nos parece o que prevalece é o acaso, como eu disse. Isso parece contrariar tudo que muitos acreditam ser verdade. Ou seja, o que a palavra de Deus diz é a verdade. E parece que as coisas são contraditórias dentro do que Salomão diz. Olha, eu vejo que não adianta nada, não adianta esforço nenhum, não adianta dedicação nenhuma, não adianta trabalho, não adianta riqueza, não adianta sabedoria, porque nada parece que isso dá muito certo, porque as grandes conquistas vêm no acaso. E aí, quando nós vamos estudar essa palavra, quando nós vamos observar essa palavra e ouvir mensagens sobre essa palavra, existe uma chave nesse texto que nós precisamos entender melhor. E é algo tremendo para a tua vida. Se eu fosse você, não perdia a oportunidade de ouvi-la nessa noite, né? Vamos lá, o texto que precisamos observar, ou a frase que dá a entender alguma coisa que precisamos analisar juntos, diz respeito à última frase que diz: o tempo e a oportunidade acontecem. Ou seja, não há nada planejado, ela acontece. Mas quando nós entendemos isso dentro da versão da língua portuguesa, não que está errado, irmão, mas a língua portuguesa ela é limitada dentro da tradução do hebraico. Por quê? Porque na hora da tradução, né, aquele que a faz escolhe a melhor palavra para colocar ali, né? E nem todas as outras também são colocadas para serem observadas. Então, quando nós observamos, o hebraico diz paga cará, né? O que diz a palavra de Deus diz respeito à oportunidade, acontece. O tempo é exatamente, né? Ela fala sobre o tempo, realmente. O tempo diz estação, ano, dia, é normal. Agora, as oportunidades acontecem, essa palavra no hebraico, unindo ao tempo, significa paga cará, ou seja, alcançar o alvo através da intercessão. Olha que agora a coisa já começa a mudar de figura. Parece que alguma coisa começa a se encaixar aqui. Alcançar o alvo através da intercessão.
Quando nós analisamos isso, né, precisamos, assim como, né, o pastor que nós conhecemos, pastor Aloísio, outros pastores, pastor Naor, né, da igreja Videira, ele sempre comenta algo, eu acho muito importante, que a primeira menção da palavra, ela é muito importante para nós termos entendimento do peso, ou daquilo que ela carrega em si, para nós entendermos melhor. Então, a primeira menção desta palavra, paga-cará, ou seja, a questão da oportunidade, ela acontece, da intercessão, né, de alcançar alguma coisa através da intercessão, vem em Gênesis 23, 7 e 8, onde Abraão pede que intercedam ao proprietário de uma terra que a venda para que pudesse enterrar a sua esposa Sara. Ela havia morrido, então ele faz essa intercessão. Olha o texto que diz: então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo daquela terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei, olha aí a palavra paga-cará, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Ou seja, ele estava pedindo que as pessoas que ali estivessem intercedessem a ele, por ele, né, para que o dono daquela terra pudesse assim fazer a venda para ele. Ou seja, a palavra é a mesma usada sobre intercessão, interceder a alguém, né? Então nós podemos observar que ela já começa a fazer algum sentido, né? A palavra paga-cará significa alcançar o alvo através da intercessão. Abraão estava fazendo isso. Então daqui a pouquinho nós vamos voltar lá no texto de Eclesiastes. Outro texto também diz respeito a isso, né? A oração do servo de Abraão por encontrar uma esposa para Isaque. Olha o que diz 24, 12 a 15 de Gênesis. E disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo de que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja o que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade. Olha a intercessão dele e olha o alvo sendo alcançado. Ele dizendo: aqui eu verei que usaste de bondade para com meu senhor. Então, quando ele considerava ele ainda esta palavra, saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo cântaro no ombro. Essa passagem é linda, porque aquela moça fazia isso e nunca imaginava que algo poderia acontecer na vida dela, no seu dia a dia. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu percebi que às vezes aquilo que a gente vai vivendo no dia a dia, nós não sabemos, mas Deus tem um propósito. Às vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer, nós achamos que as coisas não estão acontecendo, né? Achamos que estamos vivendo um dia a dia comum, mas aí a gente começa a entender que esta palavra tem um propósito de Deus. Ou seja, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, oramos em busca de algo, de algum objetivo, acertando o alvo, que é o importante desta palavra. Quando eu oro, intercedendo, falando com Deus, buscando um alvo, ele me responde no tempo dele. Olha que maravilha que é esta palavra. Há um tempo dele e que ele encaixa todas as coisas. Parece que o acaso fez acontecer, parece que foi uma coincidência, parece que você estava vivendo um dia a dia, de repente foi surpreendido por algo que mudou o rumo da tua história. Era uma oração, alguém fez alguma coisa, um pedido ao Senhor e Deus fez acontecer, para que os mistérios de Deus viessem a ser revelados. E então entendemos que o tempo e a oportunidade acontecem por um arranjo divino. Olha que maravilha o sentido desta palavra. Conclusão: Deus prepara para os que os buscam as possibilidades mais improváveis diante dos conceitos dos prováveis. Ou seja, aquilo que não estava bem organizado,
né, na mente de muitas pessoas como isso poderia acontecer, Deus organiza todas as coisas e dá oportunidade às pessoas mais improváveis deste mundo. Então Deus faz acontecer. Então agora eu começo a entender, vamos ler o texto de Eclesiastes de novo. Olha o que Salomão, ele diz: vi ainda debaixo do sol que não é do ligeiro prêmio. Nós começamos a entender que esses são aqueles que correm buscando o seu próprio prêmio, né? Buscando dentro do seu propósito, da sua dedicação própria, nem dos valentes a vitória, aquele que se acha o corajoso, nem tampouco dos sábios, aquele que busca na sua própria sabedoria, nem ainda dos prudentes a riqueza, ou seja, porque mesmo que a pessoa tenha todo o ouro e toda a prata, ele não consegue guardar eternamente, né? Então aí diz Salomão: o favor, porém, tudo depende do tempo e da oportunidade, ou seja, tudo depende, né, da vontade divina, do arranjo divino, daquilo que Deus tem. Então eu quero te convidar nessa noite a você fazer isso, a orar, a buscar a palavra, buscar a face de Deus, conversar com Deus sobre os teus propósitos, desejos do teu coração, porque há um arranjo divino preparado para você e o tempo e a oportunidade estão te cercando. Né? Receba isso em nome de Jesus, o tempo e a oportunidade estão te cercando. Né, ao momento especial, Deus vai agir em teu favor e você vai dizer: meu Pai, eu consegui a minha vitória que eu esperava há tanto tempo e não imaginava que fosse acontecer dessa forma. É assim que Deus vai fazer na sua vida, creia, porque muitas vezes nós falamos: Deus não age de acordo com a mente humana. Não age mesmo não, porque a nossa mente é muito finita, irmãos, a nossa mente é muito pequena. Deus faz todo um apanhado, Deus faz toda uma preparação e nos cerca de bênção, Ele nos cerca com o seu propósito. Aí acontece que o tempo e a oportunidade chega. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos nessa hora. Que aconteça sobre eles, Senhor meu Deus, um grande milagre agora. Em nome de Jesus, que aconteça, Senhor meu Deus, a tua provisão sobre eles agora. Em nome de Jesus, Senhor, que a cura chegue sobre a vida deles agora. Em nome de Jesus, Senhor, você que crê na palavra da fé, você que crê que Deus está agindo em seu favor, você que agora está ouvindo ou que vai ouvir depois, não importa, você que vai ouvir esta palavra, que vai ouvir essa mensagem, creia agora com todo o teu coração que Deus está agindo em teu favor, o tempo e a oportunidade está sendo favorecida em teu favor, Deus está providenciando para que as coisas te cerquem. Rebeca nunca imaginou que na vida dela, ao sair de casa para buscar água, seria, confrontada com um pedido tão inusitado de um homem estranho, mas aquele pedido mudou a história da vida daquela mulher que fez parte hoje o que nós vemos de uma grande nação vivida por fé em Abraão. Querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida que aonde você menos imagina, aonde você menos espera, Deus irá te surpreender, porque o tempo e a oportunidade está te cercando agora. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a glória de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Bendito é Deus que vive e reina para todo o sempre. Aleluia!
Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Mais uma noite, graça e paz aos irmãos. Somos a casa de Deus, somos o templo, a morada do Espírito Santo. Interessante que antigamente Deus habitava num país específico, não é? Israel. Mais precisamente numa cidade, Jerusalém, né? Mais restritamente dentro de um prédio. Não é? E não nesse todo, não é num todo do prédio, mas dentro de um lugar, não é? O Santo dos Santos. E às vezes a gente pensa só pelo lado que quando Cristo morreu e ressuscitou, o véu rasgou para que nós entrássemos no Santo dos Santos. Sim, tá certo, no céu você entra no Santo dos Santos. Mas também o véu foi rasgado para que Deus saísse lá de dentro do Santo dos Santos. Glória a Deus. Né? Deus Maravilha. saísse lá de Jerusalém e agora habitasse dentro de templos humanos. Né? Templos não de tijolo, feito por mãos de homens, mas templos santos que ele escolheu. Glória a Deus. Eu e você. Quando cremos. Né? Pensa, irmãos, que privilégio é esse, né? Deus sair lá do Santo dos Santos e vir habitar dentro dessa carcaça ainda pecaminosa. Meu Deus. Por quê? Porque algo aconteceu no seu espírito. Quando você crê, algo acontece no seu espírito de forma sobrenatural. Né? Te faz apto a receber a presença do Criador do universo, né? Através do seu espírito. E hoje o Espírito Santo está dentro de você. Né? Aonde você anda, você carrega a presença de Deus. Aonde você pisa, Deus pisa junto com você. Aonde que você toca, Deus toca através de você. Glória a Deus. Pensa, irmãos, que privilégio que foi esse. Aleluia. Não é? Deus sair lá do Santo dos Santos e habitar dentro de você e agora, né, poder caminhar na terra. Antes ele ficava restrito a uma cidade. Hoje ele está andando através da sua vida e através da minha. Pensa que privilégio é esse, irmãos. É Deus aqui na terra, é Deus habitando entre os seres humanos. Não é? Quando você crê, quando você abre o seu coração e recebe Ele, né, como Senhor da sua vida. Aí você passa a ser esse veículo, a arca da aliança, né, que carrega a presença de Deus. Irmãos, que privilégio. E um dia você vai entrar lá no Santo dos Santos, celestial. É verdade. Não é? Através do corpo de Cristo. Né? Estamos falando sobre isso. Não é? Os 24 anciãos ao redor do trono de Deus, ali porque receberam coroa, receberam galardão, receberam recompensa, receberam condição para estar naquele lugar. Não é? Deus é maravilhoso. Vamos ver os quadros, começar a passar os nossos quadros lá de Apocalipse. Ai, Deus, é muito bom. Deus poderoso, né? Aleluia. É, muita coisa. Pense dessa forma, irmão. Quando você toca, é Deus tocando. Quando você abençoa, é Deus abençoando. Ele quer usar a sua vida. Né? Por isso, na igreja de Laodiceia, ele diz que estou à porta e bato. Ou seja, tem muitos cristãos que ele está no espírito. Não é? Está batendo na porta para poder se manifestar ao mundo, mas isso só é possível quando nós cremos, né, na graça dele. Nós abrimos a porta da incredulidade e deixamos ele atuar através de nós, né, agir através da nossa vida. Nós começamos a falar, né, sobre os cristãos ao redor do trono, né, ao redor os 24 tronos. Nós vimos ali que são cristãos vencedores. Existia no templo, lá em Jerusalém, né, um sorteio de 24 sacerdotes que assistia, que trabalhavam, né, dentro do lugar santo. Ali, organizando tudo. Não é? E o interessante, irmãos, é que na nova aliança, Deus fez todos nós sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, ou seja, todos nós temos condição de executar o serviço de Deus na terra. Não é? Antes era só uma classe restrita, hoje não. Deus escolheu todo cristão, né, que crê nele, que se coloca à disposição dele,
para ser instrumento nessa terra, para ser portador da sua presença, não é? Para ser ali, trabalhar em favor do seu reino. Não é? E é isso que hoje fazemos aqui na terra como sacerdotes e faremos no céu. Não é? Estaremos sentados, né, em 24 tronos, a seu turno, né, porque havia um sorteio para isso, e executando a obra de Deus, executando, né, o juízo de Deus junto com Cristo. Então, vamos ali poder sentar e julgar. Nós vimos que ali é um trono de julgamento, né? Ou seja, chegou a hora da justiça de Deus se manifestar sobre a terra. E nós vamos fazer parte disso, como igreja, como noiva do Cordeiro, como filhos primogênitos, né? Um só corpo com Cristo, um só Espírito. Por isso podemos participar dessa bênção tão gloriosa, né? Talvez você se sinta incapacitado, talvez você olhe para você e não veja justiça em você que te capacite para esse tão grande momento. E é justamente por ser impossível aos homens que Jesus fez no seu lugar. E isso basta você apenas crer. Quando você crê que é dessa forma, não é? A justiça de Cristo vem sobre você e te torna, não é, totalmente irrepreensível, inculpável, não é, perfeito aos olhos de Deus para esse momento. E isso só pode ser por fé. E quando nós achamos que é pela nossa justiça, quando nós achamos que envolve alguma coisa que nós fazemos, nós não estamos aptos para esse momento. Por isso que às vezes nós sentimos tanto medo do arrebatamento, não é? Por quê? Porque nós olhamos para nós e ainda vemos fraquezas. Vemos ainda coisas que nos trazem medo, né, que o adversário usa ao longo das nossas vidas como culpa, como condenação. Então, por isso que ele o tempo todo ele está tentando te desqualificar, ele está tentando, né, te trazer né, assim, uma sensação de não estar adequadamente pronto para esse momento. Mas o tempo todo você tem que vencer a acusação do diabo, a culpa do diabo, dizendo: eu sou a justiça de Cristo. Não é a minha justiça, mas é a justiça de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, né, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado, né, junto ao Pai. O curioso é que muitas das vezes a gente esquece disso, né, que Jesus é o nosso advogado. Por quê? Porque quando o diabo vai diante do Pai nos acusar, ele né, mostra para o adversário: eu paguei a conta no lugar deles. Está pago. Toda a condenação que era para vir sobre eles, eu já levei. Isso é por fé, irmãos. Quando nós posicionamos em fé para receber dessa forma. Né? Vamos ver o próximo quadro. Apocalipse 13, 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha, não é? São esses tronos aí, 24 tronos ao redor do trono de Deus. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não é? Jesus prometendo ao vencedor da igreja. Né? Nós temos que ter, irmãos, a igreja de Laodiceia ele fez essa promessa, né? Nós temos que ter isso em mente. Não é por merecimento, não é porque somos melhores, mas porque cremos. Hoje, o que agrada a Deus na nova aliança é crer, né? É obedecer o mandamento. Qual é o mandamento da nova aliança? Crer no Senhor Jesus, né? E nos amarmos uns aos outros. Nós vamos ver que o amarmos aos outros vai nos gerar coroa. Não é? O crer nos faz assentar. Né? Crer na obra de que Cristo fez nos faz assentar em tronos. E o amarmos uns aos outros vai produzir em você uma posição de honra. Não é? Nós vamos depois ver um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então, esses tronos estão posicionados justamente para julgamento das nações. Né? E eu e você estaremos sentados nele, em nome de Jesus. Outra coisa curiosa é que o sacerdote no Antigo Testamento, você vê que a graça ela é tão espetacular e maravilhosa, que no Antigo Testamento o sacerdote tinha que ficar em pé. Você não vê cadeira dentro do santo, né? No lugar santo. Você só vê, né? Não tinha lugar nenhum, eles não podiam se sentar, o tempo todo eles tinham que estar se movimentando.
né? Na nova aliança, por que Jesus nos chama a nos assentarmos com ele? Ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais e somos sacerdotes. Porque não tem mais nada para fazer. Está tudo pronto, tudo feito. Tudo pronto, tudo feito, tudo no... só aguardando, né? Um momento maravilhoso. Então, Deus tem os seus mistérios. Basta nós atentarmos os nossos ouvidos, né, aos mistérios dele. Hoje eu coloquei uma postagem, né? Nós já havíamos até prometido esse vídeo e a gente não conseguiu compartilhar esse vídeo junto com a live, né? E hoje eu postei no meu perfil, né? Compartilhei do meu esposo sobre o milagre que Deus fez, né, na vida do meu pai. Há 23 anos, mais ou menos atrás, ele foi mordido por uma cobra e perdeu 3 tendões, né? E apodreceu um tanto assim dos tendões dele. 10 centímetros, 10 a 12 centímetros mesmo. Né? 10 a 12 centímetros dos tendões. 3 tendões que, né, praticamente faziam o movimento do pé. Os 3 principais, né, que faziam o movimento do pé. Então, por um milagre, não é? Ele não perdeu a perna. Eu até coloquei na postagem. Por um milagre da misericórdia de Deus, né? Ele não perdeu o movimento da perna, não perdeu a perna, mas perdeu o movimento do pé, né? Então, ele não conseguia fazer esse movimento. Ele tinha que levantar a perna para poder andar, né? E ele entrou na graça. Né? Ele entendeu que não era a favor, ele mergulhou. Se tem um que mergulhou de cabeça na graça, foi ele. Foi meu pai. Né? 72 anos, irmão, para você ver que não é impossível, né? Romper com a religiosidade. Ele mergulhou de cabeça e ele recebeu essa dádiva, esse presente. Deus restaurou o movimento dos 3 tendões dele, não é? E curioso que ele não tinha nem percebido que isso tinha acontecido. Aliás, ele nem pediu, irmãos, ele nem pediu isso. Né? Nós já falamos aqui em lives anteriores, a graça é tão maravilhosa que a Bíblia diz que as bênçãos te alcançarão. Você não precisa nem pedir, elas te alcançam. E ele estava movimentando o pé e não sabia, já devia ter algum tempo que ele já devia estar movimentando o pé. E não se deu conta. Aí um belo dia, né, eu comentei algo que estava acontecendo com o pé do Vitor. E, né, falei que ele estava andando igualzinho meu pai. Aí meu pai foi mexer o pé estava mexendo. 3 tendões cortados, irmãos. E Deus restaurou o pé dele. Né? Ele tá assim, encantado, né? Não para de mexer o pé agora. E tá que é só alegria. Só alegria. Então, irmãos, essa graça é maravilhosa, né? É algo assim espetacular, né? Nós não conseguimos passar agora, né, durante a live, mas está no nosso perfil, né? Então você pode entrar lá e ver o vídeo. Eu postei o vídeo, ele movimentando o pé, né? Para não ficar só no nosso testemunho, mas, né, há um testemunho, né, com provas verídicas, né? E eu creio assim que Deus vai começar um grande mover, irmãos, um grande mover de milagres. Nós vamos ver paralítico andar, cego enxergar, morto ressuscitar, nós vamos ver. Está chegando esse momento. Até porque é uma promessa de Deus, né? Sim. Existe uma promessa. Então, como nós já falamos hoje, o tempo e a oportunidade estão se unindo para que as coisas aconteçam. Verdade. E você sabe... Eu creio dessa forma. Você sabe o que falta para esses milagres começarem a acontecer? Nós crermos. Os milagres, o poder sempre esteve à disposição. Não é? O poder sempre esteve presente. Mas falta o crer. Verdade. Porque é isso que fez a diferença. Você pode observar que Jesus, quando ele caminhou na terra, ele não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré, a cidade natal dele. Por quê? Porque eles não criam. Porque eles viam, né, um homem que nasceu ali na vila, que foi criado ali na vila, e não creram, né, que ele era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus tinha poder para curar? Tinha. Só que, né, os habitantes de Nazaré não puderam aceitar, não puderam receber. Por quê? Porque não creram. Não é? E como nós vamos ver agora, né,
um crer em massa, nós vamos começar a ver. Com certeza. Não é? A hora que nós crermos, de né? Jesus. O poder de Deus vai começar a se manifestar. E nós vamos ver coisas grandes, não é? Coisas muito grandes. Coisas que até então, não é? Nós só ouvimos, só lemos na Bíblia, mas nós vamos começar a ver. Não é? E outra coisa que me chama a atenção, quando Jesus ele falava, quando ele anunciava, né? Quando ele curava alguém, ele dizia o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Ele não falava, vai, a tua fé te curou. Não, a tua fé te salvou. Ou seja, ele creu, não é? Porque Jesus, os maiores milagres eram para aqueles que não se achavam merecedores, porque eles eram tidos pela lei como os amaldiçoados, não é? Ou seja, quem tinha um fluxo de sangue tinha porque era amaldiçoado. Os discípulos chegaram a fazer isso quando encontraram lá o camarada, o cego, né, caído lá, cego, não sei, estava lá gritando lá e quem que pecou para que ele nascesse assim? Era a mentalidade do judeu, né? Quem pecou? Então, aqueles judeus que estavam ali totalmente debilitados, cegos, paralíticos, coxo, leprosos, eles também tinham a concepção de que eram os pecados deles que tinham deixado eles daquela forma. Né? E como eles né, com certeza, Jesus estava pregando uma mensagem do reino, né? E eles, conforme eles iam crendo, eles iam sendo curados. Né? E nós vamos começar a ver esses grandes milagres. Eu creio assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá ver o que né? Nós ainda estamos aqui, né? Esperando tudo isso, mas nós já estamos lá lendo, lá em Apocalipse, o futuro disso. Vamos ver o próximo quadro. Como que eles vão estar, né? Diante do trono de Deus. Vestidos de branco. Nós já falamos sobre essa vestimenta, né? É a vestimenta dada pelo pai do noivo, né? É o vestido da noiva, né? É o corpo glorioso. Está vestida de Cristo, né? Da justiça de Cristo. Por isso ela é vista irrepreensível, né? Pura, virgem, imaculada, não é? Então, a promessa foi feita em Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas. Aqui para a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes era uma igreja, né, que tinha, pelo próprio nome de Sardes, né, vermelho, ela estava manchando as suas vestes, né? Ou seja, ela era para estar assentada nas regiões celestiais e estava tentando produzir através da sua justiça condição para estar diante de Deus. Aí Jesus diz para a igreja de Sardes, né, que a verdadeira bênção seria eles serem vestidos, né, por Deus com essa vestimenta. Né? Outra coisa que esses 24 anciãos têm é coroas, né, de ouro na cabeça. Não vamos chegar lá no céu e receber uma coroa física, irmãos. Isso aqui está falando, né, de autoridade, está falando de nos reinarmos juntamente com Cristo, né? Está falando de galardão, ou seja, o que você fez com a salvação que você ganhou? O que você fez com o presente que você ganhou? Não é? A Bíblia o tempo todo fala lá, o novo mandamento da graça, não é justamente o que eu falei agora há pouco, 1 João 3:23, eu acho, 3:21, um negócio assim. Que o novo mandamento é esse, né? Crer no Senhor Jesus e nos amarmos uns aos outros. Não é? Então, aquilo que você vai fazer com o presente que você fez, correspondendo, né, de acordo com aquilo que Deus colocou para você, eu até coloquei nos comentários da live de hoje, não é? A lei, ela dizia, não adulterarás, não é? Agora, na graça, o Espírito Santo te coloca o desejo de não adulterar, é diferente. Você não adultera porque é proibido. Você não adultera porque você ama, né? Você ama e você aceita com os defeitos, né, a pessoa. Ou seja, os defeitos daquela pessoa não te incomodam, os defeitos daquela pessoa, né, você torna normal. E você passa a amar. É diferente. Você percebe como é diferente a graça? Não existe uma imposição, não adulterarás. Não existe uma lei falando isso, não adulterarás. A lei da nova aliança. Mas o amor do Espírito Santo no nosso coração tira o desejo de adulterar.
3:23. 1 João 3:23. 1 João 3:23. Ora, o seu mandamento é este, é o mandamento da nova aliança, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, esse é o mandamento da nova aliança. Não é uma imposição, mas é um desejo colocado pelo próprio Espírito. Por isso que aqueles que ainda estão na lei, tentando agradar a Deus através da lei, eles vivem fraquejando. Por quê? Porque eles estão tentando fazer com o seu esforço. E é impossível no esforço humano. Só se o Espírito Santo ele colocar o desejo no nosso coração. Verdade. É a única forma que é possível. Então, essas coroas são justamente o que você fez com o que Deus te deu, com esse presente que Ele te deu. Como que você administrou os seus bens, os dons que Deus te deu, as dádivas, o que você fez com a sua vida, com as suas energias, com os seus talentos. O que você fez com tudo isso? Deus preza mais a qualidade do que quantidade. Resultado, ou seja, galardões são os galardões dos cristãos vencedores, essas coroas. Então, quando nós chegarmos no céu, a noiva de Cristo chegar no céu, ela vai passar por um tribunal. Pastora, tribunal, e aí? Vai julgar as minhas obras? Não para condenação. Vai julgar as suas obras para você receber posição. Para você chegar lá, o único meio de você chegar é crendo em Jesus. É a justiça dele. Agora, o que você fez com o presente que ele te deu, com a justiça dele que ele te deu, isso vai te gerar galardão. Isso vai te gerar recompensa. Isso vai te gerar posições no reino. Ou seja, coisas que você vai fazer, atributos que vão ser te dados para que você continue desempenhando esses atributos no céu. A Bíblia fala, um versículo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É esse muito aí que nós estamos vendo. Justamente. Uma posição de entronizar, ser entronizado, ser coroado. Irmãos, é uma posição de honra. É ser honrado naquele momento. Então, esse tribunal é justamente isso. As nossas obras, não que elas iriam nos salvar, mas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo, a Bíblia diz, E vão ser julgados a intenção que nós fizemos. Qual é a intenção que eu tinha no meu coração quando eu fiz algo? Qual é a intenção que eu tinha no meu coração quando eu usei os meus dons? A minha vida, a minha energia, o meu tempo. Com qual intenção eu usei? A intenção do coração vai ditar se você vai receber galardão ou não. Então, essa obra passa pelo fogo e essa obra vai ditar o que você vai receber no céu em termos de ser honrado. Porque lá você já vai estar. Mas pensa só na posição de ser honrado, de ser elogiado por Deus. Talvez a gente espere isso hoje dos homens, E a Bíblia diz que se você der uma oferta com a mão direita, a esquerda não precisa ver, Então não espere receber dos homens elogio, não espere receber dos homens tapinha nas costas. Não, o teu pai que te vê em segredo, ele tem tudo registrado. Deus olha lá a intenção do seu coração, o que, a motivação que te levou a praticar as boas obras, que são obras de amor. Então, vamos ver como é que são essas coroas. Tem várias, A Bíblia fala de várias coroas que nós receberemos, 1 Coríntios 3:10. Usando o dom que Deus me deu, Paulo falando, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce. Nenhum outro alicerce pode ser colocado. Como eu disse, você só chega lá por causa do que Cristo fez. Nossa. Você só vai ser noiva por causa da justiça de Cristo. Não ache que as suas obras vão te levar lá, não.
porque você vai ser desqualificado se você achar. Agora, porque você já creu, né? Você já entendeu que é a justiça dele que vai te fazer noiva. Não é? E agora, o que você faz com essa justiça? Com esse dom que Deus te deu? Com esse presente que Deus te deu? Aí o que você faz são coisas colocadas em cima do alicerce, que é Cristo. Não é? São obras que eu coloco em cima do alicerce, que é o que Cristo já fez. Então eu vou construindo para mim, né, algo, né, que vai ficar para a vida eterna. Agora Paulo chama atenção, cuidado com o que você coloca em cima do fundamento. Né? O que você tem colocado em cima do fundamento? Você, para ser salvo, você, né, precisa crer em Jesus, mas fazer uma quebra de maldição. O que você está colocando em cima do fundamento? Temos que ter muito cuidado, não é? Com o que estamos colocando em cima do fundamento. Né? Alguns usam ouro, prata, pedra preciosa, o 12 falando, né? Mas construir em cima do alicerce. Né? E ainda outros usam madeira, capim ou palha. Eu lembro que, não vou falar o nome aqui, né, óbvio, mas eu vi uma reportagem de um pastor logo assim, né, que começou ele dizendo, né, ensinando os seus pastores a pedir dinheiro. Né? E ele falava assim, olha, tem uns que, né, pesca com minhoca, outros pesca com isca artificial, eu pesco com bosta. Pensa. Forte, né? Ou seja, ele estava colocando bosta em cima do fundamento. Meu Deus. Né? Que preço, né? A que preço as pessoas fazem e deixam as coisas acontecerem na sua vida, né? Que preço. Terrível isso aí. Então usa o fundamento, usa Jesus, né? Aí entra naquela palavra que Jesus disse, em meu nome expulsar o demônio, né? Em meu nome curar, em meu nome falar em outras línguas, mas apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, né? Então, temos que ter muito cuidado com o que estamos colocando sobre o único alicerce que é Cristo. Nossas obras têm que ser todas pautadas não no que eu tenho que fazer para Deus me salvar, mas o que eu já faço para Deus porque sou salvo. Não é? E a maior obra que Deus ele fica satisfeito, obras de prata, de pedras preciosas, de ouro, irmãos, é aquilo que eu faço por amor. É aquilo que, não é? Eu olho para o meu semelhante e amo, não julgo, não condeno, não aponto. Né? Nós já citamos aqui Romanos 2:1, né? Que naquilo que eu julgo, eu sou condenado. Ou seja, se eu julgo, né, uma prostituta, eu recebo a condenação da prostituta. Se eu julgo um homossexual, eu recebo a condenação do homossexual. Né? Então, nós temos que tirar o apontar, nós temos que andar na terra como Jesus andou. Né? Ele mesmo diz, eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. E hoje nós vemos a igreja, né, muito, não generalizando, é óbvio, né, mas muitos, né, na igreja não, nós vemos a religiosidade, não vamos botar nem nome de igreja, né, nós vemos a religião apontando, né, os pecados e assim, impedindo que as pessoas alcancem o reino de Deus, né. Mas vamos seguir em frente aí. O 13 vai dizer, o dia de Cristo, que é esse aí, né, que eu estou te falando, vai mostrar claramente, ou seja, o tribunal de Cristo, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Não é? Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. Né? O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Esse fogo também vai funcionar, irmãos, até para impedir que crentes, mesmo que tenham crido em Cristo, subam no arrebatamento. Não é? Então, esse tribunal de Cristo já acontece na hora do arrebatamento. Então, muitos já são desqualificados ali na hora. Não é? Eles já passam pelo fogo e saem liso do lado de lá. Né? E entra na ira do diabo, porque, né, o que construíram sobre o alicerce né, como eu disse, esse pastor construiu até com bosta, né? Mas a Bíblia nem fala bosta, ela fala palha, feno, né? E madeira. Então, o arrebatamento é o tribunal de Cristo. Né? Aqueles que forem encontrados com as suas obras, palha, feno e madeira, entram, né,
são reprovados, né? O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, né, então o construtor receberá a recompensa. A recompensa é ser noiva, né? Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Que recompensa é essa? Não é a salvação. Perderá o reino, participar do reino, né? Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Ou seja, o fogo dele, né? O fogo que ele vai ter que passar vai ser a ira do diabo, né? A ira de Deus não vem mais sobre aquele que crê, né? Mas a ira do diabo ele vai ter que enfrentar, né? E ali os demais serão igreja, né? Serão noiva do Cordeiro. Vamos ver o próximo quadro. Outra coroa, né? Incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só a preocupação de Paulo, né? Falando sobre a coroa incorruptível, né? Ou seja, que não vai nunca mais deixar de existir, né? Ou seja, ele se via como um corredor, né? Como um atleta que já corria com o prêmio na mão. Tu já viu disso? Um corredor já correr com o prêmio na mão? É isso, ele já recebeu o presente já está na mão dele, não é? Agora, o que ele faz com aquele presente? Não é? Se ele não fizer, ele não perde a salvação, mas perde o reino. Não é? Se ele não agir por amor, se ele agir por egoísmo, né, por ganância, né, por agir com injustiça, se ele agir, né, dessa forma, ele perde a recompensa, ele perde o reino de Deus, que é esse momento, né, tão precioso. Então, vemos aí a coroa incorruptível. Vamos ver uma outra. Tem mais uma coroa. Acho que tem mais algumas aí. A coroa de alegria, né, para os ganhadores de alma. Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Aí é a hora do julgamento, a hora do tribunal de Cristo. Na sua vinda. Não é? Então, na sua vinda, grande alegria, irmãos. Pensa só, você chegar lá, você dá de cara com uma pessoa. Caraca, eu falei de Jesus para essa pessoa, né? Vai ser algo tremendo, a alegria, hein? que nós vamos sentir, né? De você ter anunciado a graça, o favor imerecido, aquela pessoa creu. E agora, né, você está com ela lá naquele momento. Então vai ser a coroa de alegria, né? Para os ganhadores de alma aí. Os evangelistas da vida, né? Vamos lá. Coroa da vida, né? Suportaram provações, né? Coroa da vida. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Coroa da vida, irmãos, é a vida eterna, é a vida de Deus. Existe a vida de animais, a vida de plantas, existe a vida humana, né? Mas quando fala coroa da vida, fala da vida de Deus, ou seja, vai ser te dado uma vida semelhante à de Deus. Uma vida eterna. Isso aí. Não é? Com perseverança, essa palavra suporta a provação. Sim. Tremendo isso aí. Ou seja, né, claro que a vida cristã não é só flores. Vai existir os dias maus. Mas no dia mau, como que a gente se comporta? Mas não é só a vida cristã, não. É toda a vida. Sim. A vida de todo mundo. De todo mundo. Ué. Só não está preocupado com nada quem é milionário. Ele também não está nem aí para ninguém, nem para nada. Mas por que o rico se suicida, irmãos?
não é? É, que a pessoa acaba se vendo sozinho, com tanto dinheiro, mas se vendo sozinho. Não sabe se o amigo é verdadeiro, não sabe se a esposa ou esposo, né, vamos dizer o caso, o cônjuge, tá com ele, né, por causa do dinheiro, e por aí vai. Sim. O dinheiro é um problema muito sério aí. Essa vida é muito fútil, é muito vazia, né? Não existe preenchimento. Só com Cristo, Por né? isso que tem pessoas que fazem loucuras, né? Sim. Para ver se Preencher. preenchimento é. Para ver se consegue alguma coisa para preencher esse vazio, né? É fácil, né? Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Perseverar é manter a fé, não é? É naquele dia que o diabo fala, mas tu não é filho de Deus? É, perseverança é essa aí. É essa aí. É aquele dia que ele te joga na cara e fala, mas tu não é filho de Deus e está passando por isso? Isso aí. Poxa, Né? você é filho de Deus, está te acontecendo tudo Tá isso te aí. acontecendo isso? Então, esse é o Quantas vezes eu já suportar. ouvi isso no meio da cara? Meu Deus do céu. Você não é filho de Deus? Por que tá sentindo essa dor aí, rapaz? Você não é filho de Deus? Porque tá com essa ferida aí na perna? Não aguenta nem andar? Hein? Tu não é filho de Deus? Cadê o Deus que cura? Aham. É, rapaz. Ai, meu Deus. E vamos nós, para a É glória nesse- do Senhor. Esse dia, né? Nós temos que suportar esse dia, não é? E dizer para ele, né? Não é pelo que eu sinto nessa carne, não é pelo que eu experimento nessa carne, não é pelo que eu creio, É não verdade. é? Pelo que eu creio que eu tenho de esperança. Né, irmãos, não é? Nós vemos um quadro tão terrível no nosso planeta, né? Não é nem no Brasil. Um quadro tão terrível, o vírus está aí, não é? Hoje você ainda até comentou a Coreia do Norte, né? Coreia do Sul. Coreia do Sul, né? Depois de Tinha abrir. poucos casos, então, né? Conseguiram fazer aquela coisa toda do testar todo mundo, do isolamento e tal, e rapidinho conseguiram voltar. E agora estão tendo que entrar em quarentena porque o vírus começou a matar, né? Então, irmãos, nós estamos assim diante de um cenário preocupante. Mas pare e pensa. Você hoje está aqui. Daqui a pouco, no abrir e fechar de olhos, você pode não estar mais. Então, o que adiantou a sua preocupação? Verdade. Não é? Então, é isso que nós temos que viver na expectativa de que a qualquer momento Jesus vai buscar a sua igreja, né? Vai vir buscar a sua noiva. Então, nós vamos embora, isso aí vai ficar tudo para aí, irmãos, né? Então, o que adianta? Não vai mudar em nada a nossa preocupação, não vai mudar em nada a nossa ansiedade, nada. Não é? A Bíblia diz que não tem como nós acrescentarmos na quantidade de cabelo, né, na nossa cabeça, mas o teu pai conhece a quantidade de cabelo que você tem, né? Então, tudo está na mão dele. Basta nós confiarmos, nos descansar. Ele é pai, ele vai cuidar dos seus filhos, né? É essa confiança, essa certeza que nós temos que ter, né? Verdade, meu amor. Então, Deus, né, ele é fiel. Ele é fiel e nós vamos seguindo, não é? Com essa expectativa dessa coroa, né? De estar sentado nesses tronos ao redor do trono de Deus, né? De receber dele, né? Vinde, bendito do meu Pai, receber por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, né? Reservado para você e para mim, né? Isso porque cremos, recebemos de graça. Né, mas existe o nosso contribuir, existe a nossa parte no sentido não de chegar lá, mas no sentido do que vamos receber quando chegar lá. Né? É importante. Paulo esmurrava o seu corpo. Paulo, né, ele teve um relato que ele fala, né, o tanto de surra que ele tinha levado, né, o tanto de naufrágios que ele tinha sofrido, o tanto de coisas terríveis que ele tinha sofrido por pregar o evangelho. Né? Por e anunciar o evangelho. Hoje eu estava ouvindo um pastor falar sobre a igreja de Esmirna e ele falando, né, que naquele período, né, os cristãos eram mortos em arenas. Né, eles entravam, assim, aquela multidão de cristãos dentro das arenas para ser comido pelos leões. E os leões, diante daquela multidão, eles ficavam acuados, porque eles se sentiam amedrontados. E os cristãos eram obrigados a atiçar aqueles leões que já estavam muitos dias sem comida,
né, atiçar para ser comido por aqueles leões. E aquilo era um espetáculo, né, promovido ali nas arenas, né, do Coliseu ali em Roma, um espetáculo que os cristãos passavam, né? Então, irmãos, para aquele, né, para aquela igreja, para aquela noiva que ali estava morrendo, estava sendo prometido, né, a coroa da vida, né, uma vida eterna, uma vida, né, Estevão, quando estava, né, foi apedrejado, né, por pregar a palavra. Hoje nós nem passamos perto disso, né? Na nossa realidade aqui no Brasil, nós nem chegamos perto disso, irmão. Então vale a pena nós anunciarmos esse evangelho, né, de poder, né, aos nossos irmãos, né? Aquele que ainda não conhece também, né? Vamos aqui estar celebrando, né, a nossa ceia. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom demais. Né? E a gente tem que contar aí com a misericórdia dele mesmo. Amém? Ele está vindo. Tá. Vai chegar a hora que tudo vai passar. Em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Em nome de Jesus, está aqui o pão e o sangue, né? O corpo, o sangue de Cristo. E eu quero te convidar a você participar conosco nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti por mais essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Senhor, por todo o Teu carinho, o Teu amor. Manifesta agora a luz, Senhor, da Tua palavra, Senhor, meu Deus, no coração dos Teus filhos, papai, para que eles possam ser abençoados, Pai, em nome de Jesus. Transforma, ó Deus, liberta, Senhor, meu Deus, ó Pai, de qualquer situação, de qualquer amarra do adversário, livra da enfermidade, da incredulidade, em nome de Jesus, Senhor, porque o Teu corpo, o Teu sangue, Senhor, tem o poder, Senhor, de redimir, Senhor, meu Pai, ó Deus, de trazer, Senhor, meu Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, grande salvação, grande perdão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Participe conosco nesse momento aí, meu irmão. Participe conosco, meu irmão. O sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Queridos, amanhã nós estaremos de volta
às 10 horas, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. E fica aqui aquela palavra profética que o pastor Marco tem colocado todo o término da live. Atos 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Amém? Não esqueça, as oportunidades estão te cercando para mudar a sua vida e a sua história. Creia sim, ore ao Senhor, busque a Ele e estará te abençoando. Amém? Há uma coroa te esperando de grande alegria e grande vitória. Aleluia. Beijo, coração de vocês. Beijo.